Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O mercado da bola segue movimentando a torcida do Cruzeiro, mas uma pergunta começou a aparecer cada vez mais entre os cruzeirenses: e se os reforços não vierem? E se a solução para a sequência da temporada estiver dentro da própria Toca da Raposa? A reapresentação do elenco trouxe uma informação que chamou atenção. Nada menos que 7 jogadores da base passaram a treinar com o grupo principal durante a intertemporada. E embora o clube tenha deixado claro que não se trata de promoções definitivas, muita gente começou a enxergar um possível sinal da diretoria para os próximos meses. Afinal, enquanto a torcida espera nomes como Luiz Henrique, Gabriel PSI e outros jogadores badalados, o Cruzeiro continua observando talentos que já pertencem ao clube. E talvez essa estratégia faça mais sentido do que parece. O futebol brasileiro está cheio de exemplos de jogadores que surgiram justamente em momentos parecidos. O clube procura reforços no mercado, as negociações não avançam e, de repente, uma solução aparece dentro de casa. Muitas vezes sem custo de transferência, sem necessidade de adaptação e com enorme potencial de valorização. É justamente esse cenário que começa a gerar debate na Toca. Entre os nomes que passaram a treinar com os profissionais, um deles chama a atenção imediatamente: Juan Gabriel. O camisa 10 do Sub-20 vive uma temporada impressionante. São números que qualquer meia ofensivo gostaria de apresentar. Gols, assistências, liderança e protagonismo. O jovem não apenas veste a camisa 10 da base, como também é capitão da equipe e uma das principais referências técnicas da categoria. Quando um jogador acumula 17 gols e 4 assistências em apenas 24 partidas, é impossível não despertar atenção. E a pergunta começa a surgir naturalmente: se o Cruzeiro procura criatividade no meio-campo, será que uma das respostas já não está dentro do próprio clube? Claro que existe uma enorme diferença entre o futebol de base e o profissional. Nem todo o destaque do Sub-20 consegue repetir o desempenho entre os adultos. Mas os números de Juan Gabriel são tão expressivos que muita gente acredita que ele merece uma oportunidade maior nos próximos meses. Outro nome que chama a atenção é Eduardo Peip. Mesmo tendo apenas 17 anos, o meio-campista já é tratado como uma das joias mais promissoras da geração celeste. Sua passagem pela seleção brasileira de base ajudou ainda mais a aumentar a expectativa em torno do jogador. O que mais agrada nos relatórios sobre Peip é sua versatilidade. Ele consegue marcar, consegue construir, consegue acelerar jogadas, consegue ocupar diferentes funções no meio-campo. E esse tipo de característica costuma agradar bastante treinadores modernos. Arthur Jorge é conhecido justamente por valorizar jogadores inteligentes taticamente. Atletas capazes de entender diferentes momentos do jogo normalmente ganham espaço em seus esquemas. Por isso a presença de Peip nos treinamentos não passou despercebida. Mas a lista não para por aí. Murilo Hickman, Felipe Moraes, Kelvin, Gustavinho e Ryan Lelis também receberam a oportunidade de participar das atividades com os profissionais. Isso mostra que o Cruzeiro continua investindo fortemente na integração entre base e elenco principal. E talvez exista um motivo importante por trás disso. A diretoria sabe que o mercado está cada vez mais caro. Jogadores medianos custam valores altos. Atletas promissores são disputados por vários clubes. E muitas negociações simplesmente não acontecem porque os números deixam de fazer sentido financeiramente. Nesse contexto, utilizar a base se torna uma alternativa extremamente interessante, não apenas pelo aspecto econômico, mas também pelo aspecto esportivo. Jogadores formados no clube costumam possuir identificação com a camisa, entendimento da cultura da instituição e uma motivação enorme para aproveitar cada oportunidade. A torcida do Cruzeiro conhece bem esse filme. Ao longo da história, diversos ídolos surgiram exatamente dessa forma. Começaram treinando entre os profissionais, ganharam alguns minutos,
depois conquistaram espaço, e quando ninguém percebeu, já eram titulares. Por isso a presença desses jovens durante a intertemporada gerou tanto interesse. Existe também outro fator importante: o calendário. O Cruzeiro segue vivo em competições importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Isso significa muitos jogos, viagens, desgaste físico e necessidade constante de rodar o elenco. Em uma temporada tão longa, oportunidades inevitavelmente aparecem. Lesões acontecem, suspensões acontecem, quedas de rendimento acontecem, e nesses momentos, jovens da base costumam receber suas chances. Talvez seja exatamente isso que Arthur Jorge esteja avaliando durante os treinamentos. A intertemporada oferece um ambiente ideal para observação. O treinador consegue analisar comportamento, consegue avaliar intensidade, consegue medir adaptação, consegue entender quais atletas estão mais preparados para dar o próximo passo, e algumas surpresas podem surgir nesse processo. Enquanto isso, a torcida continua dividida. Existe um grupo que deseja contratações de impacto, que sonha com Gabriel PSC, que sonha com Luiz Henrique, que sonha com reforços capazes de mudar imediatamente o patamar do time. Mas existe também quem defenda uma aposta maior na base, principalmente porque vários desses jovens vêm acumulando números impressionantes nas categorias inferiores. A grande verdade é que uma estratégia não exclui a outra. O Cruzeiro pode buscar reforços e ao mesmo tempo abrir espaço para seus talentos. Aliás, é exatamente isso que os grandes clubes costumam fazer. Misturam experiência com juventude. Misturam contratações pontuais com jogadores formados em casa. Misturam investimento externo com desenvolvimento interno. E os melhores resultados normalmente aparecem quando esse equilíbrio é alcançado. Por enquanto, a diretoria segue trabalhando no mercado. As negociações continuam acontecendo. Novos nomes seguem sendo especulados, mas a presença desses 7 atletas na reapresentação deixa uma mensagem importante. Mesmo que nenhum grande reforço seja anunciado imediatamente, o Cruzeiro possui talentos observados de perto dentro da própria estrutura. Talentos que podem surpreender. Talentos que podem ganhar minutos. Talentos que podem aproveitar uma oportunidade inesperada. E quem sabe, talentos que podem se transformar nas próximas grandes revelações da Raposa. Por isso a pergunta continua no ar. O Cruzeiro realmente fará grandes contratações nesta janela? Ou Arthur Jorge encontrará algumas das respostas que procura dentro da própria toca da Raposa? Os próximos treinos podem começar a dar essa resposta. E se algum desses garotos aproveitar a oportunidade, a torcida poderá descobrir que o reforço mais importante da temporada estava dentro de casa o tempo todo. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.